Começou a Copa do Brasil 2026, são 14 jogos na primeira fase, e desses 14 jogos saem as equipes para formar os confrontos que estavam em aberto na segunda fase, como, por exemplo, Fortaleza e Maguari. O Fortaleza estava pré-classificado e o Maguari venceu o duelo contra o Laguna do Rio Grande do Norte. O Maguari, do interior de Pernambuco, enfrentou o Laguna na quarta-feira de cinzas e venceu por 1-0 na cidade de Bonito. Detalhe que o Maguari já havia sido eliminado do Campeonato Pernambucano, conseguiu chegar até as quartas de final, foi eliminado pelo Retrô e na Copa do Brasil conseguiu a vaga, tornando-se o adversário do Fortaleza na segunda fase. E aqui forma-se uma coincidência, Cássio, porque pelo terceiro ano consecutivo o Fortaleza encara um adversário do futebol de Pernambuco. Em 2024 e em 2025, as duas séries foram bem dramáticas, né, Cássio? Fred, no caso de 2024, foi na segunda fase, o Fortaleza, jogo único no Castelão, naquela ocasião um empate 0-0 que já era até surpreendente ali. Ainda que o Retrô tivesse sido vice-campeão pernambucano ali em duas oportunidades, em 21 em 22 e 23, melhor dizendo, mas em 24 ele não foi para a final foi o clássico dos clássicos. E ali ele acabou numa sucessão de erros nos pênaltis, assim, foi um negócio bem, uma série de cobranças bem ruins assim do clube, que estava naquela ainda de perder muitas decisões por pênalti. Isso. No segundo semestre é que ele consegue ganhar a Série D, ganhando tudo nos pênaltis. Todas as classificações da Série D para C do Retrô foram nos pênaltis. Isso, e até ali era um problema, já tinha perdido o Pernambucano de 22 para o Náutico, tinha perdido uma classificação na Série D. Foi realmente uma virada de chave completa. Perdia todas e aí pegou a sequência na Série D, vencendo todas e esticou para 2025. Perdeu até o título da Série A2 de 2019 para o Decisão na Arena Pernambuco nos pênaltis. Enfim, isso foi em 24. Aí em 25, o Retrô, o Fortaleza, eles se reencontraram na terceira fase. E aí tem uma diferença porque na terceira fase do ano passado, e aí porque já mudou o regulamento esse ano, nesse ano seria jogo único. Mas a terceira fase do ano passado já era ida e volta. Por exemplo, na hora que a gente estava gravando, aí faz a pré-produção, enfim, para checar os dados. Quando o Fred trouxe, eu lembrava, naturalmente lembrava do jogo do Castelão, mas aí, Fred, aquele foi o jogo de volta. Eu disse, oxi, meu irmão, é para lembrar desse 1-1 na Arena Pernambuco, e foi 1-1 nos dois jogos. Isso. E ali já um indício do que o ano do Fortaleza não seria... Sinais, né, como dizem. Os sinais estavam ali. E se você do Fortaleza está achando que é sinal, veja o vídeo do esporte, quando a gente fala dos sinais de esporte e operário de Várzea Grande, que já que é um vídeo de Copa do Brasil, porque a gente está fazendo esse, fez o do esporte, também tem o do Ceará, que ia ser feito um pouquinho depois da... Porque tanto Fortaleza quanto Esporte e Ceará, eles estavam esperando, por isso que a gente fez o adversário da primeira fase. E isso faz total diferença para análise, né? Então, de saber o caminho certinho, já tinha o sorteio das fases seguintes, mas não tinha o adversário, então a gente fez esses vídeos específicos de cada um, e no caso esse do Fortaleza, com esse do Retrô, e aí o Retrô já testado pela Série D de 24, já foi com muito... Enquanto em 24, na Copa do Brasil, segurou tanto, mas aí vinha o trauma, em 25 foi o contrário, já foi um time com confiança para... Ao ponto, Cássio, o Retrô elimina o Fortaleza, né, na Copa do Brasil do ano passado, e quando a final do Pernambucano vai para os pênaltis, a sensação geral é que o Retrô era favorito. Porque vinha na sequência de 4 classificações nos pênaltis. E aí pênaltis. quebrou justamente ali, né? Isso. Muito bem lembrado. Na hora que vai para os pênaltis, se o Retrô ganhar, levar para os pênaltis, o cara... A gente já tinha essa sensação de que o Retrô sabia que os pênaltis ele era favorito, porque, repito, foram 3 classificações na Copa, na Série D, seguida por a classificação contra o Fortaleza em 2025. Pronto. E agora a gente chega em 26, que dessa vez... O Retrô está na Copa do Brasil, tá? Mas não foi o Retrô dessa vez. E vai ser o Maguari, Fred, que é um clube da cidade. A gente tem que apresentar, né? A gente fala o vídeo anterior a gente estava apresentando a Desportiva Ferroviária. Nesse caso, a gente está apresentando um clube que é daqui do nosso próprio estado. E o Maguari, esse no caso mais autor do Fortaleza, que acredito que seja a maioria da audiência desse vídeo específico, ele disputou o Campeonato Pernambucano, como o Fred falou. Ele foi semifinalista do Pernambucano do ano passado, e com essa semifinal ele ganhou a vaga na Série D, inédita, e na Copa do Brasil, inédita. Bonito, é uma cidade que fica a 128 quilômetros do Recife,
Caruaru é 130, só que ela é mais entrando. Caruaru é uma reta, né? Você vai numa reta e chega em Caruaru, bonito, em algum momento você pega uma estradinha e é uma cidade mais alta, que tem cachoeiras, enfim. E tem um estádio pequeno, 5, 6 mil lugares, nem tá liberado para isso tudo, na verdade, que é o Arthur Tavares. Para esse ano, o Maguari, ele acabou fazendo, justamente por essas participações nacionais, Fred, o maior investimento em sua história. A folha do Maguari foi de 300 mil reais. Não é que ela seja. É maior por muito, não é que subiu de 200 para 300. Tá entendendo? Assim, acho que dobrou, na verdade. E, e com essa folha maior, tendo o Suede Lima, tem que é o treinador, já com jogadores mais rodados, mais experimentados no futebol pernambucano. E aí o campeonato pernambucano não foi tão bom. Detalhe, a estreia que foi contra o Náutico, embora ele tenha perdido, o Maguari tenha perdido Por pro 2 a Náutico 0. por 2-0, mas ficou ali, só fez um jogo muito duro. Fez um ótimo jogo contra o Náutico. E aí você pode falar, mas era estreia. Mas como a pré-temporada do Náutico era muito boa, o Náutico já começou muito bem o Pernambucano. E mesmo começando muito bem, ele enfrentou um adversário que estava ali. Só que ficou naquilo. O Maguari chegou a perder um jogo inacreditável no Pernambucano. Abriu jogando em casa. Que foi o que mudou toda a rota dele no Pernambucano, Isso. por sinal. Exatamente. Ele abriu jogando em casa, abriu 3-0 Contra o Decisão. contra o Decisão. Faltando meia hora para acabar, levou 4-3. Eu acho que é até bom, Cássio, a gente situar, apresentando para os torcedores do Fortaleza, sobretudo o Maguari. O Maguari, ele, se você for olhar os números dele na temporada, são números medianos, tá? São 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Tem aproveitamento ali de 43%. Perdeu no primeiro jogo do ano para o Náutico por 2-0 nos aflitos, mas fazia uma partida boa. O primeiro gol do Náutico sairia aos 57, 60 minutos. São dois gols. Fazer não, ele fez já. Assim, então fazia até ali, mas porque ali foram 2 gols seguidos de Paulo Sérgio em 3 minutos. Paulo Sérgio fez os 2 gols. Mas aí depois acerta a trave, ele não largou, ele nem baixou agora, ele continuou lá, enfim, mas não reagiu. E quando enfrentou o Sport Santa, ele enfrentou no seu próprio estádio, estádio difícil de jogar, e ele teve 2 empates em 1-1. Detalhe, engoliu o Santa Cruz. E no caso do Sport, o Sport empata no finzinho. O Sport dá o gol ao Maguari, né, na saída errada, e o Sport só empata na reta final do jogo. Mas contra o Santa Cruz chamou a atenção porque ele engoliu o Santa Cruz. E aí, qual é o depoimento que eu quero dar sobre o Maguari? Não fosse esse jogo que Cássio citou, em que ele abre 3-0 em cima do Decisão, e toma uma virada inexplicável, inacreditável, a sensação que a gente tinha aqui em Pernambuco é que, excetuando o trio de ferro, né, Náutico, Sport e Santa Cruz, e talvez até nivelando com Santa Cruz, o Maguari era o time que a gente mais acreditava que poderia gerar dificuldade. Mas acabou não sendo. Mas ele não se confirmou. O que eu posso dizer é que futebol jogado, qualidade, ele foi o time que teve o teto mais alto. Mas sem resultado. Dos times do que a gente chama chamar do interior, ainda que nem todos sejam do interior. Mas esse é. Não, ele é, mas o Retrô não é. Mas eu quero colocar ele no mesmo bloco do Retrô. Dos times que jogam até a 4ª divisão, pra gente resumir. Pra mim, o Maguari jogou melhor do que o Retrô. Mas tem uma soma de resultados pior, tanto que foi eliminado pelo Retrô. E nesse caso, nas quartas de final. O Retrô ganhou do Santa, ganhou do Náutico. A gente tava fazendo semifinal com o Sport. Mas foi eliminado de forma bem dura, tá? E aí, 1-1 no jogo de ida, vencia o jogo de volta e acaba levando a virada no final do jogo. E perdeu um pênalti na volta ainda. Mas perdeu um pênalti antes de fazer 1-0. Ele perde o pênalti, depois faz 1-0 e toma a virada. Um jogo nos aflitos. Foi Maguari e Retrô. Você pode pensar, então aquela vitória que o Maguari... aquela derrota que o Maguari teve contra o Decisão foi melhor porque fez esse emparelhamento. Mais ou menos. Porque ele tinha chance até ter passado pra semifinal. Ele teria a chance. Era difícil, mas não era a chance de ir pra semifinal estava um pouco difícil, sobretudo porque já tinha tropeçado. O problema é o seguinte, Fred. Ainda que o chaveamento, era muito melhor pegar o Retrô do que o Santa no mata-mata, mas pra Série D, a classificação valia a da primeira fase. Aí o que é que aconteceu? Na primeira fase, o Maguari ficou atrás do Decisão. Sim. E os dois foram eliminados. Como o Retrô passou para a semifinal, e Pernambuco tem 2 vagas na Série D, então, uma vaga ficou com o Retrô e a segunda vaga não ficou com o Decisão. Então, o Maguari está na Série D de 27, mas não está... Desculpa, está na Série D de 26, mas não está na de 27. O que é que ele pode fazer? E é justamente agora que entra voltando para a Copa do Brasil. Ele jogar
a Série D e chegar pelo menos até a terceira fase, que o regulamento atual permite que você fique na divisão mesmo jogando dentro dela, ou torcer por um acesso de decisão ou retrô, porque aí a fila andaria. Então, aquele time de 300 mil reais, eu vou tentar fazer o link agora para esse confronto, aquele time de 300 mil reais, ele continua existindo, porque aquele time foi feito para o Pernambucano continuar tendo o calendário, mas ao mesmo tempo o próprio regulamento da Série D permite que você consiga o calendário do ano seguinte dentro dela, mesmo sem subir, claro, sem subir, Isso. óbvio. Então, o tal time de 300 mil reais, que para o padrão de Pernambuco, para o interior de Pernambuco, é um padrão elevado, esse time continua, esse time continua existindo e dentro desse jogo contra o Fortaleza, considerando que ele fez jogos duros contra Sport e Santa, mas dentro de casa, e um jogo duro contra o Náutico, aí como visitante, um jogo com 10 mil pessoas nos aflitos, dentro desse Castelão, o que pode... O Fortaleza, obviamente, bem favorito nesse confronto, mas acho que fica um pouco da lição desse retrô, porque, querendo ou não, esses 2 jogos foram 2 empates dentro do Castelão, porque na hora que foi 1-1 na Arena Pernambuco, é como se fosse jogo único na volta. Sim, Em condições iguais, não tinha gol fora de casa e nada. E 2 jogos contra o Retrô e o Fortaleza ali, fogo baixo, não ganhou. Eu não sei até que ponto esse jogo... Detalhe, é um jogo que a gente, como eu já disse, a gente fez o vídeo do Sport. Enquanto a segunda fase do Sport vai ser, se o Sport passar entre as finais do Pernambucano, entre a ida e a volta, nesse caso, é entre a final do Cearense. E é um clássico rei, porque... Nesse aqui é antes do jogo de ida da final do Cearense. É antes do clássico rei, antes da abertura da final. E é assim, a gente tava gravando, os dois já tinham vencido com a grande margem alta. tranquilidade pro Fortaleza em relação a essa data de 24 de fevereiro, que ficou ótima pro Fortaleza. Muito melhor do que a do jogar no Porque meio. já tá resolvido. O Fortaleza já venceu o Ferroviário por 2-0, não corre nenhum risco de levar uma retomada, né, uma remontada do Ferroviário. E aí ele pode, caso dosar energia. Carpini identifique uma necessidade de dosar energia, pode dosar contra o Ferroviário na volta e ter sua força máxima, porque tem uma vantagem em relação ao Ceará. O Fortaleza joga na terça, dia 24, e o Ceará joga na quinta, dia 26. Menos tempo então, de recuperação. O Fortaleza pode dar uma dosada na semifinal. O Ceará também ganhou por 3-0, ou seja, a tendência é que Ceará e Fortaleza dosem nos jogos de volta do estadual. E aí, Cássio, vale citar um ponto também, que é o seguinte: Fortaleza, esse ano, quando enfrentou times próximos ao Maguari, ele soma resultados. Não voou, mas conseguiu resultado. O primeiro, o segundo jogo, na verdade, que ele goleia o Quixadá, todas as outras partidas do Fortaleza são com resultados muito na conta. Tá? Empatou com o Ferroviário em 0-0, venceu o Maracanã por 1-0, venceu o Horizonte por 1-0, venceu o Floresta por 1-0, empatou com o Iguatu em 1-1 e aí agora venceu o Ferroviário por 2-0. É um nível de enfrentamento diferente agora. Eu acho que o Campeonato Cearense desse ano... Quando a gente fez o vídeo do regulamento, eu fui volta... Eu não gostei disso. Eu não gostei de jeito nenhum daquele do regulamento do Cearense. Eu acho que ele manteve os times assim... Sem precisar acelerar. No caso, o Ceará... Criou um campeonato que você vai ali e chega de todo jeito, assim. Um trilho, assim, que você tá num carrinho, é como se fosse um parque de diversões, assim. Você tá num carrinho e vai lhe conduzindo trilho. É um trilho. E aí, no caso do Ceará e Fortaleza, os dois juntando... Um tem 225... Um trem fantasma, Cássio, que vem se dar um susto, mas nunca vão lhe tirar do carrinho. E no final vai chegar. Exatamente. Aí toda a Fortaleza com 225 milhões, o Ceará com 166 milhões, todos os outros bem abaixo. É uma disparidade muito grande, mas normal, isso é normal do campeonato estadual. Mas nesse caso, você ainda faz um regulamento que condiciona, que foi dessa forma, eu acho que fez isso que você traz, ainda que não tenha sido o caso do Ceará, o Ceará tá conseguindo resultados mais expressivos, mas acho que o Fortaleza, nesse processo, Fred, de reformulação, um processo, muitas saídas, de encaixe, isso aí, ó, tá bastando. 1-0 tá fazendo o papel dele. Então, o time, Cássio, eu tô dizendo só isso levou um gol no ano. Eu tô dizendo isso porque eu acho defensivamente. que nesse jogo contra o Maguari pode ser diferente. Eu acho que nesse jogo, ó, esse jogo ligar mais o motor, né? Mas não sei, pra não entrar naquela onda de ligou a chave, virou um trauma de 25, virou trava, né? Não é nada de virar a chave não, mas é porque eu acho que na verdade, o time desse ano é óbvio que o teto tá ali, os próprios caras sabem que não precisa de tanto pra conseguir fazer o resultado. E nesse caso do Maguari, eu acho que o teto do Maguari bateu.
ainda que ele possa, a gente trouxe os aspectos históricos, o Retrô foi 2 vezes para os pênaltis, o Maguari engrossou nos 3 jogos contra os grandes do Recife, ainda que tenham sido 2 no estádio dele, mas para o Maguari, o jogo que realmente fazia diferença era contra o Laguna do Rio Grande do Norte. Sim. Eram os 830 mil reais a mais, ou seja, tinha 400 mil reais, já estava para o Maguari, 400 mil para o Laguna, eles disputaram 90 minutos para ver quem leva 830, porque aí era um dinheiro transformador. Aí você pode falar, seria agora? Seria 950, mas perceba que, proporcionalmente, ganhar do Fortaleza para ganhar 950 e ganhar do Laguna para ganhar Em casa para ganhar 830... 800 mil, a missão foi cumprida. A missão foi Maguari. cumprida. Essa missão deveria valer mais, na verdade. Para o Fortaleza é uma cota diferente, porque é um time da Série B. As cotas são diferenciadas nas primeiras fases. Então, ainda que o Maguari vá tentar... Mas assim, a missão tá feita, estreou, ganhou da Copa do Brasil. E, obviamente, se for no Castelão e trouxer uma classificação, aí seria o maior resultado da história do clube, assim. Mais do que a semifinal do Pernambucano ano passado. Claro, sem dúvida alguma. Então, imagino que o Fortaleza vai pegar um time animado, ainda que tenha ficado a frustração da campanha do Campeonato Pernambucano, porque investiu bastante e ficou a frustração, mas na parte técnica, o Maguari não tem tanta... Tipo, o volante é Ítalo. Cara... Veja só, é um time disposto, bem montado, organizado, tem um bom treinador, um treinador de uma linha mais moderna, mas tecnicamente é incomparável. Cara. A gente tem aqui um dos elencos mais qualificados da Série B, que vem passando por uma nova leva de qualificação, e aqui detalhe importante, tá? O campeonato cearense estica muito o prazo para regularização, inscrição de jogadores, já se encerrou, mas o Fortaleza tem até o dia 3 de março para inscrever novos jogadores, é o limite. Então, a partir daqui, da terceira fase, né, segunda para o Fortaleza, se o Fortaleza passa... Isso tu falou do estadual? Maguari. Não, o estadual já encerrou. Ah, tá. O estadual já encerrou. Eu estou trazendo aqui o dia 3 de março, data final. Que aí, no caso, é um pensamento para a Série B. Para a Série B e para esses 2 jogos, da terceira fase e da quarta fase. Dia 3 de março fecha de vez o Fortaleza, se passar do Maguari, quando enfrentar Manauara ou Itabaiana, e quando for definir a quarta fase, ao que tudo indica, contra o Guarani em Campinas, o elenco vai ter sido fechado no dia 3 de março. Isso é muito importante que o Fortaleza tenha em mente, porque chegou agora uma leva de jogadores, né, que Carpini vai fazer todo mundo jogar, mas também chegou proposta do Boca por Barreiro. Então, ainda há uma incerteza de quem fica. Sobre a gente falou, porque você tinha Moisés resolver. E Barreiro. Moisés se foi. Barreiro, Fortaleza está dificultando a negociação. Mas tem que ter muito em mente a janela do dia 3 de março. Se for para negociar um jogador, precisa repor até o dia 3 de março. Porque senão você fica... Se você não fizer isso, você fica dentro de um... Detalhe, você até tem como trazer jogadores, mas dentro de um limite, de uma margem que é muito... jogadores que estejam totalmente livres no mercado. Então, assim, é muito diferente. E é... Metade, assim, a gente fica falando 18 rodadas, irmão, chama de metade. É metade da Série B. Se até 3 de março você não montar seu time, você tem metade da Série B com esse time. O planejamento oficial da CBF eram 12 rodadas, mas os próprios clubes, inclusive Ceará e Fortaleza, tocando esse movimento, pediram para ter jogos durante a Copa do Mundo. Então passou de 12 para 18 partidas. Detalhe, beleza, fez isso. Mas me chamou a atenção de a janela não ter sido debatida, ou aparentemente não ter sido debatida. A janela segue pro dia 3 de março e não há sinais que vai mudar, não. O tema ali foi ignorado. Eu disse, não, beleza, vai ter jogo durante... Mas a janela tá na mesma data. O que eu acho, o máximo que ainda pode acontecer é se criar uma margem de estaduais? Uma margenzinha de uma semana para os estaduais. Em vez de 3 de março, esticarem... Mas isso é só um pensamento. Veja, só isso é um pensamento, assim, não há nenhuma sinalização. Porque tem alguns casos, Cássio, de você ter negociado com um jogador e esse jogador pertencer a um time que foi até a final. Sim. Aí ele está bloqueado de contratação. Por isso que eu imagino que a CBF pode dar uma semana para alguns casos. Veja, eu concordo com a sua linha de raciocínio, mas eu vou dizer o seguinte. A gente tinha também esse pensamento, porque de vez em quando algumas coisas assim parecem óbvias. Isso parece ser óbvio. Sim. Mas a gente também achava que era óbvio de que a janela ficou muito pequena para um campeonato. E a vida seguiu. Então, assim, ainda que fosse, veja, o campeonato aumentou e a janela ficou, não tá fazendo sentido. Não tá. A janela fecha aí 3 de março e você tem 18 rodadas pela frente. Mas até agora, sim. 20 de julho, quando ela reabre. Cássio, se o Fortaleza passar do Maguari,
ele recebe R$ 1.500.000, R$ 1.530.000, e a partir daí ele joga a terceira e a quarta fase fora de casa. Inverte, né? O sorteio, nesse aspecto, eu achei um sorteio ruim pro Fortaleza, porque, ok, aqui seria chatíssimo esse joguinho bonito. Seria um nível de dificuldade incomparável ao que vai ser no Castelão, porque é difícil jogar em Bonito. Tá? Tem problema de iluminação, aí talvez puxasse o jogo pra tarde, aí tem um problema de calor excessivo. O jogo acabou dando com o refletor ligado. Até funcionou, viu? Mas se tivesse iluminação, Isso, um mas tanto quanto precária, isso. veja só, seria um inferno, Cássio. Esse jogo invertido seria um inferno. Seria, mas ok. Veja, Santa e Sport tiveram Empataram, né? Mas eu digo assim, mas não é só empatado. Jogo chato, Isso, assim, encardido. o Maguari massacrou o Santa Cruz. Na segunda fase, eu diria que a tendência aqui é o jogo contra o Itabaiana. Mas como a ida é na Amazonas, então eu, sendo torcedor do Fortaleza, torceria pro Manauara confirmar o mando de campo, porque o Itabaiana, esse é chato. Passou em segundo lugar. É Telvino Mendonça, né? Passou em segundo lugar na fase de classificação do Campeonato Sergipano, está nas quartas de final, que ainda ia ser jogada antes desse vídeo. Agora, a tendência de Itabaiana, Cássio, na segunda fase, na terceira fase, e aí na quarta fase viria um adversário entre Castanhal, Guarani, Nova Iguaçu e Lagarto. O Castanhal joga em casa, Castanhal do Pará, contra o Guarani. Tem uma margem aí, tem uma margenzinha de risco, mas se o Guarani passar, aí o Guarani recebe Nova Iguaçu ou Lagarto, e aí também receberia o Fortaleza. Guarani, Cássio, que passou o campeonato inteiro dentro do G8, né, no Campeonato Paulista, vencia o Palmeiras até o intervalo. Eu acompanho, tu sabe que eu simpatizo com o Guarani. E aí levou a virada. Não, o problema foi isso, não levou a virada, não. Foi empate, né? Não, o empate tava. O problema não foi isso, não. O problema foi que o último gol da rodada, dá os 50 de segundo do Capivariano. Era porque era Botafogo de Ribeirão Preto e Capivariano. O empate era do Guarani. E tava 0x0. Aí saiu o gol do Capivariano. E aconteceu o Guarani chegou, se não me engano, a ficar em quarto ou terceiro. Ele foi descendo. Aí foi acontecendo. Aí no final. E tava ficando o chaveamento de um jeito que teriam 4 times Esse golzinho de Capivariano embaralhou de um jeito que aí a tendência acho que vai ser. Inclusive, os 4 grandes ficaram livres, né, de se enfrentarem. E aí se enfrenta na semifinal. Se passarem, porque todos eles passaram em situação mais delicada. O Guarani terminou na 9ª posição no Campeonato Paulista, mas é um time extremamente competitivo e aqui é um jogo duríssimo pro Fortaleza, tá? Em relação às datas, 24 de fevereiro. Por que foi bom pro Fortaleza? Porque não tem jogo entre as duas finais do Manjadinho contra o Ceará. Então, Fortaleza joga contra o Ceará no dia 1, ou 28 ou 1. Depois, também fica com a semana livre e joga a volta, tá, do Cearense no dia 7 ou 8 de março. E aí sim ele entra na sequência de, na quarta-feira, fora de casa contra Manauara ou Itabaiana, e na outra quarta-feira contra, ao que tudo indica, o Guarani de Campinas. Esse é o desenho do Fortaleza que acabou ficando... Ao que tudo indica, cara, tem jogo pra caramba ali. É o favorito, mas... contra Castanhal, Nova Iguaçu e Lagarto, Copa o Guarani... do Brasil é traiçoeira, mas só pros outros, ao que tudo indica, Guarani de Campinas, tá? Seria ali... Se não for Guarani, melhor pro Fortaleza. Tá? De todos os desenhos. Até aí, porque seria o Guarani é mais complicado. Guarani contra Fortaleza. Em Campinas. Agora, importante. Eu acho que tem jogo, sobretudo, esse Castanhal e Guarani. Porque joguinho no Pará, chato. Depois o Guarani teria o mando de campo contra Nova Iguaçu ou Lagarto. Esse é o caminho do Fortaleza. 1.380.000 já garantidos. 1.530.000. Que pela participação já começa com esse dinheiro. Eliminou o Maguari. Ganha 1.530.000, e se eliminar Manauara ou Itabaiana, ganha 1.680.000. Depois daqui, a Copa do Brasil para e vai para um novo sorteio. Detalhe importantíssimo, que é quando entra os 20 da Série A. O Fortaleza é o único clube que tem chance de ser pote 1, de todos que está disputando que, se passar, é pote 1. Tá? O Fortaleza é o único time de todos esses que estão começando do zero aqui. O ranking dele a Copa do Brasil, pelo ranking. Todos os outros é meio que fim da linha. Né? Se sentem meio que fim da linha depois da quarta fase. O Fortaleza não, porque ele abre
uma possibilidade de enfrentar um time da Série B, da Série Ou C. da própria Série A. Ou da própria Série A, né, de menor ranking, porque ele ultrapassa alguns. E aí ele fica garantido no pote 1 da competição. Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida aqui, joga o link nos seus grupos de WhatsApp, tá? Deixa seu comentário. Se não está inscrito no nosso canal, vai lá em cima, se inscreve, ativa as notificações, porque é muito importante para a gente. E se quiser dar um apoio mais direto aqui para o 45 minutos, se você quiser, de certa forma, incentivar a gente com o tipo de conteúdo que a gente entrega diariamente aqui para você, você pode se tornar membro do nosso canal. Fica aqui embaixo, você clica para se tornar membro e você vai estar dando uma ajuda direta para que a gente possa ter uma previsibilidade financeira maior, recuperar o poder de investimento, melhorar o estúdio, então colocar mais câmeras, investir, tá, em projetos, na nossa própria programação. Todo esse dinheiro que entra via membros aqui do nosso canal, ele é 100% direcionado para o conteúdo, 100% investido para que a gente possa melhorar e entregar conteúdos o mais qualificado possível para cada um de vocês. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio é de João Trigueiro, a edição até esse momento a gente não saberia de quem é, está solta no ar, mas acaba de chegar a informação que Marcinho Sabotagem será o autor da edição que chega até vocês. Nós somos um pedacinho do 45 minutos, nosso time é muito maior, tem gente espalhada aí em 5 estados, foco no futebol do Nordeste e no futebol do Brasil fora do eixo. Grande abraço a todos, até a próxima, Valeu. tchau, tchau.